hoje nós estamos aqui com o Rafael Marinho, né? Ele é profissional da educação física. Ele vai nos contar uma história da vida dele, né? Que fala sobre minha profissão, minha missão. Então, Rafael, como que tudo isso começou? Bom, muito bom estar aqui falando com vocês sobre esse tema, né? Minha profissão, minha missão. E a educação física ela entrou primeiro na minha vida como um ideal de carreira, como um desejo de ser bem-sucedido. Eu sou o irmão mais velho, né? De uma família de 3 irmãos e sempre me coloquei como alguém responsável por dar exemplo, de ser um irmão que poderia inspirar os outros e, de certa forma, trazer alegria para os pais, né? Sou filho de professores e sempre me cobrei muito para ser um profissional de sucesso, mas tudo isso aconteceu antes da minha conversão. E quando eu me converti, em 2010, e aí Jesus Cristo entrou na minha vida e deu uma chacoalhada nos meus projetos. Então, no caso, antes mesmo de você conhecer Jesus, você já tinha uma profissão, né? Como você me falou. E como que foi para você quando você conheceu Jesus? Como que foi para você conciliar as duas coisas? Primeiramente foi um momento de muita resistência da minha parte, né? De acreditar que eu deveria aceitar o convite de Cristo, né? E quando eu decidi por aceitar esse chamamento, eu percebi que eu tinha que ser intenso, eu tinha que ser radical, senão eu não ia conseguir romper aquele ciclo vicioso, porque antes da minha conversão Deus falava comigo, só que o bem que eu queria fazer eu não conseguia, né? E o mal que eu não queria eu acabava fazendo. Como eu me posicionei diante de Cristo, então eu fui extremamente radical. Eu brinco, quando eu vou contar meu depoimento, meu testemunho, eu não coloquei só a ponta do pé na água para saber se a água estava boa, eu mergulhei de cabeça, né? Então, durante esse período da conversão de 2010, aproximadamente aí, meados aí, até 2013, 2014, praticamente eu neutralizei minha formação acadêmica, eu vivi igreja, eu vivi o Espírito Santo, eu tive essa experiência muito forte, então eu experimentei os extremos de ter uma vida só com a educação física sem Cristo, né? E experimentei uma vida só com Cristo, praticamente ignorando a educação física. Então você me falou que você saiu desse extremo, que é a educação física, que é a sua paixão, e você foi para o extremo com Jesus Cristo, né? No caso, na igreja. E durante esse período que você ficou no extremo na igreja, que os resultados, vamos dizer, da educação física não começaram a acontecer, o resultado esperado, talvez, o sonho lá atrás, isso de alguma forma te deixou frustrado? Ou como que você conseguiu lidar com isso nesse tempo? Olha, nesse período, enquanto eu estava tendo relacionamento com Deus, né, tendo intimidade com o Espírito Santo e vendo a vida de Deus se materializando ali na igreja, eu estava mais interessado em beber dessa fonte, né, em desfrutar. Até que começou a chegar o período que as coisas que Deus me chamou, eu percebi que não era tão simples também. Então eu pensei, tudo dá cansaço, tudo dá fadigação, né? Porque quando eu vou fazer a minha vontade, foi ruim. Durante a vida inteira sem Cristo, eu me sentia vazio. E até cheguei a experimentar uma depressão no passado, antes de Cristo. E em Cristo, eu percebi que fazer a obra do Pai, que é a vontade dele, também gerou cansaço e fadigação. E aí eu percebi, o que eu faço então? E aí que eu fui começar a entender o descanso de Deus, né? Com alguns fracassos, alguns insucessos, mas o que é mais importante, que as coisas na minha carreira estavam gerando resultados, não da maneira que eu esperava, porque eu queria colocar a mão na massa. Só que foi Deus colocando a mão na massa, foi do jeito dele. Então, não aconteceu na velocidade e na magnitude que eu mensurei, mas foi melhor do Senhor ter planejado minha carreira com Cristo do que do jeito que eu faria
sem Cristo, né? Entendi. Todos nós sabemos que quando, né, a gente se converte, né, quando conhece algo novo, a gente quer viver tudo aquilo de novo, né? A gente se entrega mesmo. E como que foi para você lidar com as opiniões das pessoas? Por exemplo, a sua família, né? Igual você falou, você era aquela pessoa que era um exemplo, né? Que as pessoas inspiravam em você. Então, eu não sei se seus pais é convertido ou não, mas como que eles lidaram com a situação de você praticamente deixar a educação física de lado e viver tudo aquilo na igreja? Olha, a mudança ela foi real e perceptível assim por todos, né, em minha volta. Então eu dava frutos, né, para Jesus no trabalho, dava frutos para Jesus nos meus relacionamentos, amizades, né, enfim. E com certeza as críticas e as pedradas vêm, mas a Bíblia nos garante, né, que aquele que deixar de fazer a vontade do mundo para fazer a vontade dele, a gente vai receber recompensa, vai ter galardão, enfim. Eu exercitava um senso de realidade, assim, de buscar mesmo o reino, né? Então eu tentava criar ressignificado das críticas, né? Eu tentava olhar com compaixão ali, e eu não parava, né? Eu decidi que eu ia ser imparável ali no trabalho. Então, assim, eu tive experiência de ter um gerente, né, um chefe, um líder no trabalho ateu, mas eu fazia a obra de Deus sem deixar de exercitar a minha função, a qual eu tinha responsabilidade. Cheguei de conviver com pessoas assim que não tinham a mesma fé que eu declarava, mas nem por isso eu era negligente com ela, mas também não deixava de pregar a verdade, né? Enfim. Então, assim, já tive experiências de chegar no olhar das pessoas e falar, ó, eu tenho um chamado para fazer a obra de Deus, eu não sei quanto tempo que eu vou estar aqui com você no projeto, mas o tempo que eu tiver aqui, eu vou te abençoar e tal. Então, assim, eu tentei olhar a minha vida de maneira individual, né? Assim, não ficava me comparando com as outras histórias e sabendo que cada um tem uma particularidade ali. Então, a Bíblia fala que nós temos que servir a Deus do jeito que a gente pode ali, né? Do jeito que a gente foi chamado. Aquele que foi chamado casado, sirva a Deus casado. Aquele que foi chamado solteiro. Então, assim, eu não poderia ocultar esse dom, essa habilidade que eu tinha da educação física, né? Eu tinha ela, eu só tinha que dar significado novo para ela, contar para as coisas de Deus. Então, eu nunca aceitei que eu tinha que escolher entre a minha competência secular e o meu chamado divino. Eu falei, por que eu não vou convergir isso para uma coisa só, né? Então, assim, cheguei de pensar nas duas possibilidades isoladas. Tentei só servir a Deus e tentei só fazer a minha carreira. E hoje eu entendo que as duas coisas caminham perfeitamente, porque nem todo mundo vai ser um pastor integral num prédio, um pastor de governo ali numa região localizada. Muitos, e eu acredito que a grande maioria, precisa não estar ali, tem que estar envolvido nos poderes públicos, né, na rede privada, nos negócios, porque senão a igreja não cumpre o teu papel, né? Nós não somos um grupo, né, de predestinados exclusivos para Deus e o resto foi predestinado para o inferno. Negativo. Nós sabemos que o livre-arbítrio e a predestinação, elas caminham juntas, né? Eu fui predestinado para ser igual a Cristo, mas o meu livre-arbítrio pode fazer com que eu não me conforme, né, à missão que o Senhor me chamou e eu possa tornar vã tudo isso, né? Enfim, até porque Jesus morreu por todos, né? Por todos, mas alguns vão rejeitar, isso é normal, não vai acontecer. Agora, a gente tem que fazer aquilo que a gente entende, né? Que a palavra falou com a gente, enfim. Sim, isso é muito interessante. Tem a questão de sermos corpo, alma e espírito, né? Então, da mesma forma que você encontrou equilíbrio na sua profissão e na sua vida cristã, eu acho que é importante as pessoas encontrar esse equilíbrio, né? Você, como profissional físico, deve entender muito melhor que nós essa questão do corpo ser também uma prioridade sua, além do seu espírito, né? Fato. Realmente,
Tem uma frase que eu ouvi esses dias, ele fala assim, se fosse fácil, todo mundo faria, né? E realmente, em algum momento da caminhada, da nossa jornada, da nossa vida, a gente prioriza uma área, ignora a outra. Como profissional da educação física, antes da conversão, a minha essência da vida era o exterior, era o físico, era o culto ao corpo. E a sociedade valoriza muito isso, né? A mídia força essa imagem. E aí quando você encontra o Senhor, você quer espiritualizar tudo e meio que condena as práticas de saúde, de cuidado, enfim. Isso fala de maturidade, né? Com o tempo você entende que você não consegue se desfragmentar. Eu estou aqui na igreja, agora eu sou espírito, eu vou lá para casa, agora eu sou corpo. Não. E aí você entende que ou você se ajuda ou você se autodestrói. E aí eu sei que o espírito é a parte mais profunda, é quem eu sou. Estou contido dentro de um corpo e eu possuo uma alma. Então assim, não posso só colocar conhecimento na minha mente, não posso colocar só comida no meu estômago. Eu preciso fazer com que tudo isso de forma organizada, tenha uma orquestra, uma harmonia, e eu possa, na minha multiforma, expressar a Cristo. Eu expresso a Cristo no meu físico, né, no meu espírito, na minha alma. Eu acho que isso é o desafio de todo cristão, né? Saber que você não pode prolongar a sua vida, mas você pode encurtar a sua vida. Então Deus ele quer que você tenha vida abundante, vida longa, mas se você, pelas suas escolhas, você pode encurtar a sua vida, você tem uma vida cheia de problema, né? Então, acho que é isso daí, né? Mais ou menos isso. Não é uma questão de vaidade, né? Não se fala de uma vaidade, se fala de um cuidado mesmo, a pessoa entender que além de ser espírito, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas confundem muito hoje, me converti, não posso, por exemplo, ir numa academia, né? Me converti, se eu falar que você é fitness, é coisa do mundo, né? Então, assim, é uma coisa que as pessoas não sabem conciliar, tipo, não encontram equilíbrio. E aí, ou a pessoa vai muito pro lado do cuidar, né? Esquece o outro lado, ou a pessoa não faz nada. Então, tipo, vou ficar parada aqui porque eu não sei o que fazer. Às vezes as pessoas não sabem como reagir numa situação assim, né? É verdade. E eu acho assim, para quem não conhece das questões técnicas, né, da fisiologia do corpo e tal, às vezes você não ter acesso a uma informação pode facilitar. Porque a partir do momento que você tem acesso àquele conteúdo, você já se torna alguém que não pode mais omitir, né? Você entra em confronto com as suas outras verdades. Então, por exemplo, eu sei que fisiologicamente o jejum ele pode atrapalhar o ganho de massa muscular, ele pode afetar seu metabolismo, deixando com que você fique um pouco mais letárgico, sem disposição, enfim. Mas a Bíblia nos fala da prática do jejum, do poder que há no jejum. E aí quando eu me converti, assumi a liderança da igreja, eu comecei a receber essas palavras, sendo que eu estudei e vi que exige algum efeito um pouco negativo para o corpo, enfim. E aí você tem que tomar um caminho, né? Ou a árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí com o tempo você consegue romper essas cadeias mentais, espirituais que você tinha de dificuldade, enfim. E na verdade, a melhor forma de você desenvolver todos esses aspectos é praticando. Então, assim, em alguns momentos você vai focar mais na árvore do conhecimento, vai ter vezes que você vai optar pela árvore da vida, mas como Paulo fala em Romanos 8:28, né? Tudo vem cooperar. Então eu creio que a sua crise, o que foi vergonha para você, se torna motivo de autoridade, né? Você se torna especialista naquele assunto, enfim. Então assim, a gente não pode se comparar, né? Se eu tivesse no lugar do fulano, ciclano, às vezes o irmão ali, se tivesse a vida que você teve, com as opções que você teve, escolheria caminhos totalmente diferentes.
Então, assim, o mais bacana é você, de fato, perceber que você está progredindo, que você está se superando, né? Então, assim, para alguns, fazer jejum de algumas horas é fácil. Mas quando eu conto essa história, que tem toda essa carga emocional por trás, fazer jejum de 3 horas não é tão fácil, é bem complicado. Isso que é legal, é você se comparar com o que você era antes e quanto que você está distante, né? Não olhar o quanto que falta, mas olhar o quanto que você já passou. Entendi. Ter uma visão, né, como a gente estava conversando antes, daqui onde você está, né? Não querer já olhar lá na frente, já querer avançar, por exemplo, 4, 5 passos e você não conseguiu avançar nenhum ainda, né? Eu acho que o equilíbrio, essa questão de maturidade fala disso, né? Se eu estou aqui, eu posso dar o primeiro passo, então eu dou o primeiro passo que depois eu vou conseguir alcançar outros passos, né? Que eu acho que foi isso que aconteceu com você, né? Isso. Eu acho que é bem isso mesmo, né? É porque, assim, o ambiente que você está, ele influencia, né? O exterior ele pode influenciar a parte interior e o seu interior ele pode contagiar o exterior. É mais fácil o novo convertido ser contagiado pelo ambiente de fora. O crente maduro que Deus te fez para ter prazer, né? De qualquer jeito que você tem prazer pelo corpo. O prazer, para alcançar o espírito, ele passa pelo corpo e pela alma. Então, se você não exercita os seus sensores corporais, você nunca vai ter uma plenitude de prazer. Entendeu? Então, você tem que ter um corpo. Seu corpo você tem que comer. Por exemplo, tem bicho que come uma vez por dia. E Deus fez a gente para comer mais de 6 vezes por dia. Entendeu? Então Deus ele quer que você tenha prazer. Aí você pega e teu corpo não treina, não tem prazer no exercício, você não dorme bem, você não tem uma prática, quem é casado, uma prática amorosa satisfatória, porque você não valoriza o seu corpo. Cara, é um trem. Então assim, aí o crente olha que o corpo é do diabo, né? Então olha que absurdo, é complicado. Bom, o Rafael também, ele é empreendedor, né? Ele é um exemplo, na verdade, no meio da igreja, como empreendedorismo. E, Rafael, eu queria saber um pouquinho de você, como que foi pra você, porque você falou pra mim que você já tinha uma profissão quando veio pra igreja, né? Aí você conheceu Jesus e você conseguiu conciliar as duas coisas, né? E quando você veio para a igreja, você já veio, vamos dizer assim, com a sua vida pronta, já tendo tudo, porque se você tinha uma profissão, as pessoas esperam, né, que já tem uma casa, um carro, ou você construiu isso depois da sua conversão? Como que foi? Então, é legal essa pergunta que faz a gente refletir alguns pontos, né? Apesar de eu já ter tido uma profissão, né, quando eu cheguei na igreja, eu sempre estudei em escolas particulares, inclusive fiz a minha graduação numa faculdade particular, só que eu sempre tive bolsa de estudo por causa do esporte. Então meus pais gastaram muito pouco com o meu ensino e eu estudei em escolas particulares boas. Então é bem legal que já começa por aí, né? Então assim, eu vim de uma família de classe média, a gente não tinha riqueza abundante de ordem material, mas a gente também não passava dificuldade. Mas enfim, eu cheguei na igreja com uma profissão, mas eu não tinha resultados, eu não tinha uma vida financeira resolvida e a minha vida espiritual ela foi crescendo simultaneamente com a minha vida natural também. Então eu fui amadurecendo em todos os aspectos e eu percebi que eu só tinha um diploma, mas isso não era garantia, né, de sucesso. E por ter sido criado num ambiente de funcionários públicos, né, que os meus pais sempre foram, a minha mentalidade e de boa parte da minha geração é uma mentalidade de ser funcionário. Não tinha desejo de empreender, enfim. E de tanto eu me qualificar e trabalhar nos melhores lugares, eu percebi que não tinha como eu avançar mais. Por mais que eu estudasse, o mercado é um sistema que ele organiza o sistema há muito tempo, onde quem tem mente empreendedora influencia e lidera, e quem não tem mente empreendedora é influenciado e serve. Se você tem paz para ser funcionário e servir ali, tudo bem, mas a Bíblia ela encoraja você, né,
as tribos de Israel, quando foram separadas ali, nenhuma tribo trabalhava para outra tribo. Cada tribo ela era uma autoridade de empreendedorismo. E eu entendo que no futuro a relação de trabalho vai mudar e ninguém mais vai trabalhar para ninguém. A gente vai ter... O emprego em si ele vai acabar, mas as relações de empreendedorismo vão existir. Então, eu como empreendedor te ajudo no seu projeto e para que os meus projetos dê certo eu vou recrutar novos empreendedores. Mas empreendedorismo primeiro, antes de virar um CNPJ, é uma mudança da mentalidade. É interessante isso, porque às vezes a pessoa não acredita em si mesmo, né? Não acredita que é capaz de empreender, né? E o Rafael, como exemplo, ele já foi empreendedor em várias áreas, né? Eu acho que o primeiro foi em Poconé, tá certo? Perfeito. Foi assim, né? Eu trabalhava numa clínica aqui em Cuiabá, com um médico, uma equipe multidisciplinar, uma clínica de alto padrão. E aí não tinha nada garantido. Eu era noivo da Marcele, em 2011, e eu sempre procurando alguma coisa estável, procurando uma coisa sem risco. Resultado de uma mentalidade de funcionário, mentalidade de alguém não empreendedor. E eu consegui uma grande oportunidade. Em 2012 eu assumi a função de profissional de educação física do primeiro spa do Brasil, do sistema SESC. A gente implantou um spa de bem-estar e qualidade de vida, né, na cidade de Poconé. E durante um tempo a minha renda sustentou muita coisa lá. Eu fui achando que eu estava só trabalhando, porque eu era noivo da Marcele e a gente tinha que resolver a nossa vida financeira. Eu fui através de uma isca que o Senhor colocou, né, para trabalhar, para sustentar a minha família, mas lá no final de tudo, Deus ele queria implantar uma igreja em Poconé e a isca foi a oportunidade. Então eu aprendi a primeira coisa, que quando Deus ele dá a missão, ele dá as condições. E quando nós decidimos voltar, o Fernando e Luciana já tinham assumido a igreja de Poconé, a gente tinha que preparar os mecanismos de retornar. E aí a gente percebeu que se a gente... Marcele estava como farmacêutico uma drogaria na cidade e a gente poderia abrir uma pastelaria, uma lanche e uma livraria para ficar mais tempo lá em Poconé. Então a gente usou todo o nosso recurso para prolongar essa experiência para que a transição da igreja de Poconé para Fernando Luciano acontecesse de uma maneira, a implantação em si mais segura e sem tanto sofrimento. Isso nos deu uma sobrevida de 6 meses a mais. Se a gente não tivesse implantado a pastelaria com a livraria, a gente teria voltado 6 meses antes, dificultando ainda mais a adaptação deles. Nossa, muito legal isso, porque é uma visão, né, daquilo, uma visão mesmo que seja a curto prazo, como você falou, 6 meses, mas foi algo que já acrescentou muito na sua vida, vamos dizer assim, né? Porque olha só, foi o primeiro empreendedorismo seu, né, em que você teve uma visão de, às vezes, né, a intenção nem era vender algo, mas era apenas ficar ali por mais tempo. Então é questão da mentalidade mesmo, né? E falando disso, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é ser vencedor para você, Rafael. Legal. Bom, para o mundo, ser vencedor é você ter atributos, né, de capacidades, inteligências emocionais, cognitivas, inteligências, multi-inteligências, né, na área de exatas, enfim, tem muito a ver com o seu conhecimento. A cultura nossa, a cultura ocidental, ela valoriza o quanto que você sabe. E aí quando você olha para a cultura oriental, eles valorizam com quem você andou e de que maneira você se desenvolveu. E aí eu não falo só de conhecimento, eu falo de outros fatores. Atitude principalmente, né? E a parte procedimental sua. E eu acho que assim, se a gente for medir só os resultados das pessoas, gera uma avaliação equivocada. Porque, em linhas gerais, quem teve R$10 de resultado teve mais sucesso do que quem teve R$9 de resultado. Uma ilustração. Ou quem viveu 41 anos teve mais sucesso do que quem teve
alcançou apenas 40 anos. Isso é uma grande mentira, porque a gente não pode avaliar só o resultado, mas o quanto dessa jornada ela foi alargada. Então, assim, eu tenho que medir o resultado, mas eu tenho que equilibrar com a diferença de onde essa pessoa saiu. Por exemplo, eu tive muito mais acesso a conhecimento, a oportunidade do que boa parte das pessoas. Mas quantas pessoas também tiveram muito mais acesso a oportunidades e conhecimento do que eu? Eu tenho um exemplo de pessoa que eu conheço, filho de médicos, e já tem mais de 10 anos que ele não concluiu a faculdade dele. E ele tem uma condição muito privilegiada. Se eu for olhar os resultados que ele tem hoje, que ele não conquistou, que ele não performou esses resultados, ele está na minha frente. Mas da onde eu saí para onde eu progredi, eu estou na frente dele. Ainda que os resultados absolutos dele são maiores que os meus, os resultados relativos meus são 3, 4, 5 vezes maiores que o dele, né? Então, assim, nada ele conquistou, tudo ele recebeu. Então, assim, é só uma ilustração. Então, assim, a gente pensa que se eu tiver tempo eu vou fazer, se eu tiver recurso eu vou fazer. Não, mas se eu tivesse pessoas eu vou fazer. Eu acho que ser eficaz é fazer. Ser eficiente é fazer o melhor com aquilo que você tem nas condições que você possui. Então, assim, sucesso para mim, biblicamente falando, sucesso tem que ter sucessor. Então, sucesso tem que ter um legado. É você deixar de estar nessa terra, mas as suas pegadas ficarem espalhadas e a sua história ela gritar tão alto que mesmo na sua ausência você se torna presente por onde você passou. Nossa, muito interessante isso, porque não tem a ver com um resultado positivo ou negativo, né? Tem a ver com você decidir. Então, ser vencedor para você é você decidir fazer aquilo que você sonha, que você quer, que você planeja no seu futuro. Então, se vai dar um resultado positivo lá na frente ou não, você sabe que você fez, que você deu o seu primeiro passo, né? Que independente de resultados ou não, ainda assim você está caminhando, você está progredindo, né? Perfeito. A definição de dicionário, se você for olhar, riqueza e prosperidade são duas coisas diferentes, né? Por exemplo, tem uma ilustração bem simples de entender. Se eu tenho R$1 hoje, né? E amanhã eu tenho R$2, eu não me tornei rico, mas eu prosperei. Tá? Se eu tenho R$1 milhão hoje e amanhã eu continuo com R$1 milhão, eu ainda sou rico, mas eu não prosperei. Então, prosperar é você sair de um ponto A e para o ponto B. Riqueza não necessariamente vem acompanhado de alguém que está prosperando. Entendeu? E o prosperar, você entende que a mentalidade da pessoa foi mudada, né? Então, se ela consegue fazer com que R$1 se torne 2, é porque a mente dela foi mudada. Agora, se uma pessoa tem R$1 milhão e não consegue fazer render, é que a mentalidade continua a mesma. Então, se a gente for olhar por esse lado, a questão do resultado, quem está ganhando mais é a pessoa que tinha R$1, né? Verdade. Bem interessante isso. E fala um pouquinho da sua família, Rafael, para as pessoas te conhecerem, né, melhor. Legal. Como que você conheceu a Marcele, hoje vocês têm uma filha, né? Isso aí. Bom, falar da família é sempre bom. Falar da família nos traz memórias afetivas poderosas, né? Eu acho que a família é um dos principais meios de transformação do ser humano, né? Tem muitas pessoas que pensam em não se casar, pensam em não ter filhos e às vezes tomam essa decisão sem conhecimento de causa. Às vezes focam demais no trabalho que é, ou no dinheiro, né? No dinheiro, acha que não vai dar conta e fala que a liberdade que ela tem é o maior bem que ela possui de fazer o que ela quer. Isso é tolice. Porque um dia eu pensei assim, e um dia eu achei que assumir uma família seria uma grande pedra no meu caminho. E eu percebi que vai chegar um tempo na nossa vida que nós vamos viver das histórias que nós produzimos. E a pergunta é, que história que você quer contar quando você ficar velhinho? Né? Se não tiver algo que move teu coração, e é muito fácil eu falar assim, não, eu sou assim, vou crescer assim, vou morrer assim.
porque na verdade não assumir uma família, não se dispor a construir uma, é a atitude de alguém que só pensa no seu umbigo, né? Não quer se dispor a coisas novas, a ceder, porque estar envolvido de forma coletiva num projeto de equipe, que é a família, isso, é alguém que vai aceitar, em alguns momentos, ser feliz do que ter razão. E quem não assume uma família, para mim, é alguém que quer ter razão, porque ser feliz, às vezes, fala de crescimento, de renúncia, e ser feliz é o resultado, mas o caminho de ser feliz, de autoconhecimento, de se colocar no lugar do próximo, você quer algo maior do que o que a Marcele como esposa gera em mim e a Heloísa como filha gera em mim. A todo instante eu estou me reinventando, me tornando uma melhor versão para elas e elas para mim. Então eu não seria o mesmo sem elas. Nossa, isso é muito interessante. E eles são uma família de empreendedores, né? Porque a Marcele também ela é empreendedora. E é muito interessante isso, eu acho que pode entrar a questão do jugo igual, né? Porque se vocês dois sonham juntos, vocês hoje podem se considerar uma família vencedora, né? Porque vocês vivem debaixo da mesma unção. Um quer ser empreendedor, a Marcela também é empreendedora, né? Então, isso é bem mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Seria diferente se ela não gostasse de empreender e você gostasse. Então, ia ser uma coisa meio... Então, acho que a importância do jugo igual, né? E jugo igual não é só porque você está na mesma igreja, vamos dizer assim, vou casar porque está no mesmo como que pode dizer, na mesma denominação, né? Jugo igual é você andar sobre a mesma missão. Então, assim, vocês é um exemplo de um casal que anda sobre a mesma missão, né? Massa, muito legal. Acho que é a primeira vez que eu escuto alguém falar essa percepção nossa. Mas nem sempre foi assim. Eu cheguei a falar para a Marcela uma vez que ela estava atrapalhando meus projetos, que o casamento ia me atrapalhar, e até hoje ela lembra disso, e ela teve que engolir seco isso, por causa do desejo de ter uma família. Marcele, já no início, ela pensava sempre trabalhar, ela nunca se via um dia em casa, cuidando dos filhos, e a Bíblia, a palavra de Deus, já mudou isso no coração dela. Ela já colocou nos alvos dela, certa vez, que ela sonha e deseja que eu seja o único provedor da casa, e ela exerce o papel dela. Enquanto isso não chega, ela tem me ajudado. E ela é funcionária pública como a sua principal atribuição profissional, mas ela tem crescido no empreendedorismo. Ela assumiu o período lá da pastelaria com a livraria junto comigo. Ela já empreendeu na área de culinária, de doces, né, de bolo, enfim. Atualmente está na área de cosmético. E um dia o nosso pastor ele fez um discipulado conosco e nos orientou que para os lugares que Deus estava me levando, a Marcela não poderia ser esquecida, ela teria que me acompanhar, porque o mundo poderia apresentar situações que poderiam rachar a gente, nós como casal, né? E aí essas coisas foram acontecendo. Então ontem há 2 dias atrás a gente iniciou a leitura de um livro sobre gestão de tempo. Ontem a gente começou a aplicar e a gente já está na metade do processo, uma imersão que nós estamos criando, onde eu sou o anjo da guarda dela, na rotina dela, e ela se torna meu anjo da guarda. Então assim, a gente de fato é um time mesmo, né? Isso não quer dizer que durante esse período a gente não tem divergência, não tem pensamento diferente, mas a intenção do nosso coração é que cada um vá mais longe, né? Então eu pergunto do discipulado dela, eu compartilho como que foi o meu discipulado. Então assim, a gente se inspira um no outro, sabendo que nós temos diferenças, mas nós temos muita coisa em comum também. Sim, sabendo que as diferenças não vão atrapalhar a missão, né? Por isso chama sobre a mesma missão, porque independente, não é que não vai ter divergência, que você não vai concordar com ela não concordar com o Rafael, mas estão debaixo da mesma missão. Então, se estão debaixo da mesma missão, estão andando juntos, né? Então, independente do que acontecer, ainda assim vão chegar ao resultado. E para vocês hoje, com a Heloísa,
mudou alguma coisa, vamos dizer assim, pensamento? Lógico que muda, né? Porque filho muda totalmente, mas assim, é questão de sonhos, né? Você começa a sonhar novas coisas, novos empreendimentos, talvez, que envolve ela no futuro, por exemplo. E eu lembrei agora de algo importante, assim, pouca gente sabe disso. Quando eu declarei que eu ia casar, eu tinha 25 anos de idade, né? E a Marcele tinha 24. A gente declarou que ia casar e quem casa quer ter uma casa, né? E com 25 anos de idade a gente começou a organizar tudo isso. Só para vocês entenderem, a gente assumiu o financiamento de uma casa juntos, como família, antes de casar. Só que a casa saiu em nome da Marcele, porque o perfil dela era mais interessante. E a entrada que a gente teve que dar, uma entrada aí de 28 mil reais, foi uma entrada que nós demos porque eu fiz um empréstimo em nome da minha mãe. Olha que loucura. Com 25 anos de idade, um jovem faz um empréstimo de 28 mil reais que ele nunca fez, podendo sujar o nome da mãe, e a mulher dá um golpe do baú, né? E que absurdo. Se não for direcionado por Deus, é uma grande cilada. Não faça isso se Deus não direcionar. E assim, resumindo, a gente pagou o empréstimo da minha mãe. Hoje a casa não é só o nome da Marcele, porque nosso casamento é comunhão universal de bens. Tudo que eu possuo é dela, tudo que ela possui. Então assim, não tem senha do meu e-mail que ela não sabe, não tem senha do banco que eu não sei, não tem segredo entre a gente. E se não fosse para ser assim, para mim não valeria a pena nem para ela, né? Não sei se eu consegui responder o que você tinha falado, mas isso é a dimensão. E aí a cada dia o tempo vem mostrando, né? Que foi a gente começou a nossa vida da melhor maneira. Quando a gente se casou, a gente foi para Poconé, a gente passou aí um período aí de aproximadamente 2 anos sem interferência da família. Então os dois construíram esse relacionamento distante, a 100 quilômetros aí dos parentes. Porque tanto a minha casa de solteiro, a casa dos meus pais e a casa dela de solteiro, dos pais dela, tem 1 quilômetro de distância. Então, possivelmente, a todo momento a família poderia interferir. Então hoje a gente se dá muito bem com os nossos parentes, porque nossos tesouros foram bem produzidos, né? Nossa, muito interessante. E uma coisa também que eu acho interessante comentar é que empreendedorismo ele não tem a ver com a necessidade, né? Você não vai empreender porque você precisa ganhar dinheiro. Você não vai empreender porque você está desempregado e de alguma forma porque isso não vai ter um bom resultado, né? O exemplo, por exemplo, eles têm uma profissão, têm um emprego fixo, que a Marcele tem, ainda assim ela empreende. Por quê? Porque ela está em busca de ficar rica empreendendo dessa forma, não é porque não é a necessidade, né? Não é uma questão de necessidade, que eu preciso porque hoje eu não tenho nada, então eu vou vender tal coisa. Isso não é empreender, né? Empreender é você ter uma visão daquilo como uma empresa mesmo, que você vai construir algo para você, independente daquele resultado naquela hora ou não, né? Legal. Resumindo, né? A gente empreende hoje por questão de vocação, o chamamento de Deus, e como a gente aproveita as oportunidades que Deus mostra, ou nós investimos tempo e energia para criar oportunidades. E é tão legal isso que você está falando, por que toda vontade de construir grandezas vem de Deus, né? O desejo pela eternidade vem de Deus, né? Então a gente já tem no nosso DNA a vontade de criar, idealizar, de construir. E biblicamente nós temos vários exemplos aí. Deus, quando criou a terra em Gênesis, ele fala, né? E haja luz, né? E haja separação das águas. Então o empreendedorismo começou com Deus, né? O pai do empreendedorismo, o pai de tudo na vida é Deus. Então assim, quando nós empreendemos, nós de fato estamos se tornando a imagem de Deus. Tudo que eu faço tem que apontar para Ele. Então assim, eu me recordo de uma experiência que eu tive quando eu estava dando aula numa clínica, uma aula de hidrobike, e eu tinha ali 3 alunas fazendo a minha aula. E eu começando a dar aula para elas, e elas sempre me elogiando. Professor, você é sensacional, você é um bom professor, enfim. E eu não gostava de receber elogio. O cristão ele tem isso, né, de dar glória para o Senhor. E eu falei, eu vou cortar esse assunto agora. Quando ela começou a me elogiar, uma das 3 alunas, eu falei bem assim, sabe por que eu sou um bom professor?
porque eu dou aula para vocês três como se estivesse dando aula para Cristo. Por isso que eu dou uma boa aula. Na mesma hora, uma delas falou, e sabe por que nós te obedecemos? Eu falei, por quê? Porque nós te obedecemos como se você fosse Cristo. E aí, para mim, aquilo foi um divisor de águas. E aí eu falei, cara, então realmente a minha profissão era uma missão. E depois que eu li um livro, Entre o Cajado e o Diploma, isso ficou muito claro na minha vida, né? E eu tento fazer com que isso não seja apenas uma experiência que eu tive, mas que isso seja um estilo de vida. Então eu tenho algo no meu coração que eu nasci para influenciar o mundo, né? E se eu não influenciar, alguém vai influenciar e eu não sei se essa pessoa é temente a Deus. Então, você tem livre-arbítrio. Ou você deixa alguém que não tem um coração para Deus influenciar, ou você assume seu papel e influencia. E eu percebi que foi a melhor decisão da minha vida, né? Hoje eu tenho prazer e busco cada dia melhorar, assim, né? De fato, plantar o tempo inteiro, porque a gente não sabe qual semente que vai dar fruto. Então, na dúvida, eu planto de dia, eu planto de tarde, eu planto de noite, eu planto dentro da igreja, eu planto fora da igreja, porque eu fui fruto de uma semente, eu fui alcançado de forma... A Bíblia fala que o homem ele planta, né, mas Deus que dá o crescimento. Eu me recordo que há muito tempo o Senhor já vinha cativando meu coração. Uma vez eu entrei num prédio de uma igreja evangélica num culto, que o meu primo foi batizado no Espírito Santo. Certa vez, quando eu era preparador físico de um time de futebol, nos bastidores, no vestiário, antes de entrar no campo para jogar, eu recebi uma preleção de um pastor ali, que isso mexeu no meu coração. Então, assim, meu encontro com Cristo, ele foi preparado, né? A gente não sabe, mas assim, o poder da escolha. Por que você escolheu essa roupa? Eu escolhi essa roupa. Porque durante as 24 horas que antecederam o dia de hoje, você recebeu várias informações na sua mente para escolher essa roupa, você não percebeu. Então a neurociência, o neuromarketing mostra isso, né? E a mentalidade de Cristo é essa. Ao longo da vida ele vai a conversão, ela finaliza num dia D, mas ela começa há muito tempo de você tomar consciência. Então é lá na escola, numa brincadeira, numa experiência na infância, num dia que você chorou no seu quarto. A conversão, ela não é um raio, elas são chuvas que vão aumentando a intensidade até se tornar uma grande tempestade, e aí você se rende. Mas a gente sabe que no dia que você aceita Jesus, você foi salvo eternamente. Quando você crê no coração e confessa com a boca. Mas até ter essa intensidade, tem a frequência que acontece. Então, assim, a sua conversão, ela terminou. A conversão que eu falo espiritual, ela teve um grande dia. E agora você está sendo transformado. Mas ela iniciou há uns anos, há um período atrás, a sua conversão. Então a gente enxerga o dia D, mas a gente não sabe o que está por trás do dia D, né? Então é isso, né? O Rafael ele falou sobre minha profissão, minha missão, né? Sobre conciliar as duas coisas, né? E Rafael, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, porque você se considera um homem vencedor, né? Tanto na sua profissão como na igreja. E qual é a sua mensagem para deixar? Porque o interessante de falar é que às vezes nós achamos que temos que abandonar algo, né? Deixar a nossa profissão, ou por exemplo, não fazer uma faculdade, porque a gente tem que dedicar só à igreja. E ele é uma pessoa que ele tem uma faculdade e se dedica à igreja. Então, qual é a sua mensagem para jovens, para pessoas, não só jovens, mas adultos também que não têm uma faculdade, que a voltar a sonhar mesmo com isso, a entender que pode sim fazer as duas coisas, né? Legal. Então vamos lá. Abraão, quando recebeu, né, um chamado de Deus para sacrificar Isaac, a Bíblia fala que Isaac era o senhor da vida de Abraão. E não sei se você se enxerga assim, mas na minha vida o meu senhor era a minha profissão, era a minha formação, minha carreira. E aí, olhando para a Bíblia, Abraão caminhando com Isaac para o sacrifício, a Bíblia fala que o Senhor preparou um cordeiro, né? E aí Isaac não foi sacrificado, e o cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac,
Deus guardou a vida de Isaac, e depois de um tempo Isaac volta para os braços de Abraão, e Abraão com Isaac se torna a potência que foram, né, na geração. E eu entendo que Deus ele tira coisas boas da sua vida para te dar coisas melhores. Então você tem que entender que o fracasso ele não é um ponto final, mas é uma vírgula. E aí quando você está com um novo coração, tira o coração de pedra, ganha um coração de carne, aí Deus então devolve teu Isaac, e aí você percebe, como eu percebi, que o problema não estava na educação física, não estava no meu coração. E aí, com um novo coração e com a mesma educação física da minha profissão, eu tive resultados extraordinários. Então, isso fala que o coração é a essência da vida, né? Assim como você crê, assim você é. Então, eu recebi a educação física depois de um tratamento, e hoje eu uso ela para o bem. Um tempo eu usei ela para o mal. Então, é engraçado que quando você se converte, a Bíblia fala em 2 Coríntios, né, capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se foram e tudo se fez novo. Quer dizer que Deus ele não vai permitir você se converter sem... ele recebe você do jeito que você está, mas ele não deixa você do jeito que você está. Então, eu já era uma pessoa inteligente. Deus ele teve que quebrar a minha inteligência e criar um novo significado da inteligência em Cristo. Eu era uma pessoa que eu tinha sucesso. Deus não aceitou o sucesso antes da conversão, ele deu um novo sucesso. Entendeu? Então Deus ele aplica uma percepção diferente. Porque se for para se converter e ficar com a mesma coisa, então só teve uma mudança, não teve uma transformação. Então é isso. Fique em paz, que o problema não está fora, não está dentro. Resolve aqui dentro que as coisas fora se tornem em harmonia. Então hoje eu me relaciono muito bem com a educação física, porque ela não é o Senhor da minha vida. Então eu sei que eu tenho um grande poder de ser formado em educação física e estar na posição que eu tenho. Por isso eu tenho uma grande responsabilidade. E eu sei que às vezes você acessa o coração das pessoas primeiro por aquilo que você aparenta. Então eu peço para Deus me coloque em uma posição alta, porque lá em cima eu consigo apresentar o Senhor. Porque se eu tiver uma vida muito discreta, dificilmente alguém se interessa por receber, né, o que eu tenho para oferecer. Então eu peço para o Senhor me colocar em lugares altos, porque quando eu estiver em lugares altos, as pessoas vão conhecer o Deus que eu sirvo. Tem mais alguma mensagem para deixar para os nossos seguidores, nossos inscritos no YouTube? Nossa, não sei, eu acho que eu já falei tudo, cara. Acho que é isso aí. É difícil, né, porque resumir tudo que você pode falar em algumas palavras assim. Cara, eu não sei, eu sei que isso é uma vida simples, né, cara? Não tem muito o que falar assim. E assim, desfrutar, né? Ter uma vida de prazer, aproveitar cada fase, né? Enfim. E aprender, né, com quem você pode aprender, ser humilde, enfim. E pensar que a vida com Deus não é uma corrida de 100 metros, né? Uma maratona. É mais importante a direção do que a velocidade. Então eu creio muito nisso. E pregar o que você vive, né? E viver o que você prega. E é sempre isso aí. Amém. Obrigada, Rafael, pela entrevista, né? Pelo bate-papo, foi muito edificante para nós também. E é isso aí. Até a próxima. Valeu. Show de bola.